Em vídeos anteriores, nós conversamos sobre métodos de mensuração dos recebíveis. Neste vídeo, a gente vai trabalhar com alguns exemplos que envolvem mensuração do custo amortizado. Digamos que a companhia Rachadura S.A., atuante no segmento de vendas no varejo, realizou, em 1 de junho de 2000 vendas de mercadorias com as seguintes condições. O valor à vista das mercadorias foi R$ 2.000, a forma de pagamento foi uma parcela única, dia 1º de setembro de 2000 e houve acréscimo de juros na venda de 0,4% ao mês. A companhia Rachadura tem como modelo de negócios o recebimento dos fluxos de caixa contratuais de suas vendas. Por ser varejista, a companhia faz centenas de operações desse valor todos os dias. Assim, ela entende que os juros cobrados em operações de curto prazo não trazem efeitos relevantes às demonstrações contábeis, uma vez que, do total das vendas feitas no curto prazo no período de 1 ano, aproximadamente 95% diz respeito ao principal, e apenas 5% se referem aos juros auferidos. Com base no exposto, procedo os lançamentos contábeis desta operação. Então, quais informações a questão nos trouxe? Ela nos diz que a companhia Rachadura ela teve uma venda de curto prazo com a incidência de juros, e também a Rachadura ela tem como modelo de negócios receber o principal mais os juros, ou seja, ela vai manter essa venda até a venda vencer e ao final ela vai receber o principal, o valor vendido, acrescido dos juros cobrados. Então, aqui estão duas questões. Primeiro, considerando os recebíveis, a companhia Rachadura ela deve ajustar a venda a valor presente, lembrando que a gente faz ajuste a valor presente sempre que as vendas forem de longo prazo ou de curto prazo se os efeitos forem relevantes. No entanto, a companhia Rachadura comentou ali que ela considera que os efeitos não são relevantes, porque os juros que ela cobra são insignificantes comparados ao montante vendido, e isso não traria um impacto expressivo no ativo circulante ou nas demonstrações contábeis. Nesse caso, os nossos pronunciamentos contábeis, mais precisamente o CPC 12 e a própria lei das SAs, eles definem que não há necessidade de distinguir o reconhecimento de receita financeira, mesmo que ele exista, do valor do principal vendido quando os efeitos não forem relevantes. Porque senão a empresa ia ter que ter um trabalho enorme, né, de reconhecer receita por competência, distinguir a receita financeira da receita de vendas, quando na verdade os efeitos não trazem um impacto para a tomada de decisão. Nesse caso, não tem porquê a empresa, no caso a Rachadura, reconhecer tudo junto. Claro que ela poderia segregar, mas as nossas normas contábeis permitem que ela não segregue quando o impacto não é significativo. Se a gente pensar, quando uma venda acontece com juros muito altos, a ponto de serem superiores à própria venda, por exemplo, aí a gente pode pensar que os impactos já são bem mais significativos, porque a empresa está tendo receita financeira maior do que a própria venda da mercadoria vendida. Mas não foi o caso da Rachadura S.A. Então, nesse caso, a Rachadura S.A. ela pode reconhecer toda a venda como uma receita de mercadoria vendida, sem a necessidade de segregar as receitas financeiras da receita de venda, porque os efeitos não foram considerados como relevantes. Outra consideração importante que a Rachadura S.A. fez o modelo de negócios dela é manter os fluxos de caixa. Portanto, ela vai mensurar as suas vendas ao custo amortizado. Então, vamos fazer isso. Então, aqui a gente sabe que a venda aconteceu em 1 de junho, em 1 de 6 de 2000 e ela vai ser paga pelo cliente o principal mais os juros, todos em uma parcela única, em 1 de setembro de 2000 Portanto, o prazo dessa operação é de 3 meses. E os juros vai ser acrescido sobre o valor das mercadorias de 2.000 a 0,40% ao mês. Então, a gente precisa
para reconhecer, saber qual é o valor da venda acrescido dos juros mensais. Então, aqui a gente pode usar a equação da matemática financeira, né, de capitalização composta, valor presente vezes 1 mais a taxa elevada ao período vai nos dar o valor futuro, ou o montante igual a 1, capital vezes 1 mais i elevado a n, para quem conhece essa segunda forma, né, de se descrever. Então, a gente pode aqui pegar o capital, 2.000, vezes 1 mais a taxa, que é 0,4% ao mês, elevado ao período, que é 3 meses. Sempre com muita atenção que a taxa e o período tem que estar sempre na mesma unidade de tempo. Aqui a gente encontra o valor futuro, o valor do montante da operação. Claro que como eu estou trabalhando aqui numa planilha eletrônica, numa planilha de Excel, eu posso usar muito bem as fórmulas do Excel. Então, eu vou usar aqui a fórmula do valor futuro, que é VF, e aí basta incluir as variáveis que a fórmula pede. Então, taxa 0,4% ao mês, número de períodos 3 meses, pagamento é o valor da prestação quando tem. Aqui, como é uma parcela única, não tem prestações periódicas, então a gente não inclui nada, basta colocar um ponto e vírgula. E valor presente é R$2.000. Só vamos estar atentos aqui que os R$2.000 precisam entrar negativos. Então, eu incluí um menos e incluí a célula onde estava os R$2.000. Tipo, fim do período, né? Porque é capitalização ao final do período. A gente pode colocar 0 ou não deixar nada que a equação vai entender. Então, eu não vou deixar nada aqui. Então, a gente encontrou, tal como da primeira maneira, o valor do montante. O que é importante aqui? A gente discutiu que quando os efeitos dos juros não são relevantes para a empresa, assim como a rachadura definiu que os juros cobrados nesta venda, eles não são relevantes, eles não trazem um alto impacto nas demonstrações contábeis, e considerando também que ele é de curto prazo, então, a partir do momento da venda, a rachadura vai receber daqui a 3 meses por essa venda, então, não tem por que segregar os encargos financeiros, os juros de 24,10 do principal de R$2.000. Então, a gente vai reconhecer como duplicatas a receber todo o valor do principal mais juros, como se não tivesse mesmo encargos financeiros de R$2.024,10 a débito lá na conta clientes. E a contrapartida, o crédito, vai ser uma receita de venda. Então, reparem aqui que a gente não segregou os juros do principal. Lembrando que isso só é possível quando a operação for cobrar juros em curto prazo que não tenham um impacto relevante nas demonstrações contábeis. Então, esse é o caso em que a gente pode reconhecer como ativo circulante tanto o principal mais os juros. Então, assim ficaria a nossa contabilização dessa operação. Agora, digamos que a companhia Fissura S.A., também do segmento de vendas no varejo, realizou, em 30/7/2000 vendas de mercadorias com as seguintes características. Então, o valor à vista foi R$3.000, forma de pagamento, 3 parcelas iguais e acrescidas de juros, e os juros são da ordem de 0,5% ao mês, e as parcelas são mensais. Além disso, a Fissura S.A. tem como modelo de negócios o recebimento dos fluxos de caixa contratuais de suas vendas. Para a empresa, os juros cobrados em operações de curto prazo não trazem efeitos relevantes às demonstrações contábeis, uma vez que, do total das vendas no curto prazo no período de 1 ano, aproximadamente 6% tratavam-se de juros.
Então, aqui a gente se depara com o mesmo caso do exemplo anterior. A Fissura SA ela tem como modelo de negócios manter as vendas para recebimento do principal mais os juros, logo a gente vai reconhecer e mensurar essa venda a custo amortizado, e também a empresa entende que o impacto dos juros cobrados nesta venda, ele não é relevante nas demonstrações contábeis, então ele não vai afetar a tomada de decisão, ele não vai ser impactante a ponto de afetar a tomada de decisão. A venda ocorreu mediante 3 parcelas iguais e mensais de 3 parcelas mensais iguais com incidência de juros de 0,5%. E o valor da mercadoria é de R$3.000. Então, aqui, antes de tudo, a gente precisa saber qual foi o valor destas parcelas. Então, se foram 3 pagamentos iguais em 3 meses acrescido de juros, quanto é que foi esses pagamentos mensais? Aqui a gente pode usar a tradicional matemática financeira, então, aplicar aí sobre o valor presente o fator de valor presente, né, que a gente passaria dividindo, e aqui a gente chegaria ao valor da parcela ou prestação, sendo que aqui a gente tem o fator de valor presente já resumido. Porém, como eu estou aqui em planilha financeira, eu vou usar o Excel, que vai ser mais rápido. Então, no Excel, a gente pode usar a função pagamento, que vai ser PGTO. Então, PGTO. Aí ela vai pedir a taxa, 0,5% ao mês, o número de período, 3 meses, o valor presente, lembra de deixar negativo, então menos 3.000, ou menos a célula aqui onde está os 3.000. Valor futuro não é necessário, porque a gente já incluiu o valor presente. E o tipo da operação é capitalização ao final do período. Então, a gente pode deixar zero ou nada. A gente achou aqui o valor das parcelas mensais. Então, a Rachadura SA, por essa venda, ela vai receber 3 parcelas mensais de R$ 1.010,02. Então, o total, essas parcelas somadas, totalizam 1.010 vezes 3 parcelas, 3.030,35. E nessas 3 parcelas somadas, a gente tem o valor do principal, que é 3.000, e os juros, que acabaram sendo de R$ 3.030,05. Esse valor aqui, a gente vai reconhecer como receita de mercadorias vendidas em contrapartida na conta cliente. Por quê? Porque a venda foi de curto prazo, realização em 3 meses, e porque os juros eles não são considerados relevantes, a ponto de terem que ser segregados, mesmo a realização sendo em curto prazo. Então, o lançamento vai ser uma receita de mercadorias, que a gente vai lançar aqui no nosso razonete. Então, receita de mercadorias 3.035. Em contrapartida, então, só vou especificar aqui, em contrapartida da conta clientes, também R$ 3.030,05. Então, nós não precisamos aqui segregar as taxas, os juros do principal, tendo em vista as considerações que essa venda tem, curto prazo e impacto não significativo. Questão 3. A companhia Musicalia SA realizou, em 1/6 de 2000 vendas de mercadorias com as seguintes condições. O valor à vista das mercadorias foi R$ 12.000. A forma de pagamento é em parcela única em 1/8 de 2000 e houve acréscimo de juros de 10% ao mês. A empresa tem como modelo de negócios o recebimento dos fluxos de caixa contratuais da venda. E considerando o histórico de vendas de curto prazo e as taxas praticadas, a Musicalia SA entende que há efeitos relevantes dos juros sobre o ativo circulante. Então, com base no exposto, vamos fazer os lançamentos contábeis desta operação.
Então, reparem aqui que, diferentemente das empresas anteriores, a Musicalia S.A. reconhece que os juros cobrados sobre essa venda, eles trazem efeitos relevantes para a empresa e para a contabilidade. Então, nesse caso, em que o impacto dos juros é relevante, a gente, mesmo sendo uma venda de curto prazo, a gente vai segregar os juros do principal. Outra consideração importante, pelo modelo de negócios da Musicalia S.A., ela deve mensurar seus ativos ao custo amortizado, que usa como base a taxa efetiva de juros, que lá da matemática financeira a gente sabe que é a taxa interna de retorno. Então, lembrando, taxa interna de retorno é a taxa que representa o ganho efetivo de uma operação de venda ou o custo efetivo de uma operação de compra. Ok, sabemos também que o valor à vista foi 12 mil, o prazo é de 2 meses e a taxa de juros é de 10% ao mês. Vamos aqui calcular, então, o valor futuro, o montante dessa operação. Então, VF, a taxa foi 10%, número de períodos 2 meses, pagamento não houve, porque não houve prestações, é o único pagamento no final do período, e o valor presente menos 12 mil reais, tipo final do período. Então, a gente tem que o valor futuro é de 14.520 reais. Então, nós sabemos aqui que os juros, por diferença, foram de 2.520 reais. O que a gente precisa aqui? A gente precisa calcular a taxa que representa o ganho efetivo dessa operação. A gente calcula isso com base nos fluxos de caixa. Então, a venda deixou de entrar 12 mil reais, então, por deixar de entrar, a gente reconhece aqui como se fosse uma saída. Então, entre aspas, saíram 12 mil reais na data zero, no momento da venda, porque deixou de entrar 12 mil reais, mas deixou de entrar para que daqui a 2 meses entre 14.520 reais. Então, a gente precisa dessas informações para calcular a TIR. E a gente vai usar o Excel para calcular a TIR, que também pode ser calculada com calculadora financeira, né? Aquelas HP12C, por exemplo. Porém, calcular a TIR na mão já é um pouco mais inviável, porque a gente precisaria fazer interpolação e é bem difícil fazer o cálculo da TIR à mão ou com uma calculadora simples. Então, teria que ser uma calculadora específica, financeira. Ou o Excel. Felizmente, aqui a gente está trabalhando no Excel, portanto, vamos conseguir. Então, no primeiro mês, a gente sabe que saiu. Por saiu, a gente entende deixou de entrar, porque se trata de uma venda, 12 mil reais. Esses 12 mil reais vão ser recebidos daqui a 2 meses, ao final do segundo mês, acrescido de juros. Então, no primeiro mês, a empresa não vai receber nada. Então, ela vai receber 0 reais. Que ela vai receber junto ao final do segundo mês, que a gente tem aqui meses. O mês 0 é o momento da compra, o mês 1 é o final do primeiro mês, mês 2 é o final do segundo mês, que é quando a empresa vai receber os 12 mil acrescidos dos juros de 2.520. Então, 14.520. Com base nesse fluxo de caixa que a gente montou aqui, a gente consegue calcular a TIR. Então, igual TIR, seleciona a operação da TIR e basta selecionar os fluxos de caixa e dar Enter. Aqui, quando não há fluxo de caixa, é bem importante deixar 0, tá? Só para a TIR reconhecer que é um momento, que é um fluxo de caixa, só que não houve entrada nem saída. Então, se eu deixo vazio, a fórmula da TIR entende que houve só um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Quando eu coloco o 0, quando eu deixo o 0 especificado, a fórmula da TIR entende que foram 3 fluxos, sendo que o fluxo do período 1 não teve nem entrada nem saída. Só uma consideração importante para quem for trabalhar em casa. Então, a gente chegou aqui ao resultado da TIR, que é 10% ao mês, porque os fluxos são mensais. Aqui, o valor da TIR coincidiu com o valor contratado. Ó. A taxa contratada foi 10% e a TIR foi 10% também. Ela coincidiu porque o único fluxo...
os únicos fluxos de caixa aqui foram os fluxos de caixa contratado. Nem sempre isso aqui vai acontecer. Pode ser que a TIR seja um pouco maior ou um pouco menor. A depender do fato de a operação ela poder ter custos de transação ou prêmios. Então, dependendo da operação, podem haver custos de transação ou prêmios que mudam o valor do custo efetivo ou do ganho efetivo da operação. Aí a TIR pode sim ser diferente da taxa contratada. Mas não foi o caso aqui. Então, sabemos qual é o ganho efetivo, agora a gente pode calcular as receitas financeiras dos meses 1 e 2. Então, aqui eu separei períodos 1 e 2. Saldo inicial, saldo no começo do mês, então seria o primeiro do 6 de 2000x0. Receita financeira vai ser a receita financeira incidida sobre esse saldo. Recebimentos. Aqui é quando há parcelas a serem recebidas e o saldo final vai ser o quê? Vai ser o saldo inicial mais as receitas do período que são capitalizadas ao saldo, que são capitalizadas ao principal. Isso a gente precisa lembrar lá da matemática financeira, que nos juros compostos, os juros sobre a operação eles são capitalizados, ou seja, são acrescidos ao capital e eles passam a fazer parte do capital. Aí, menos os recebimentos. Isso porque se o cliente fizer algum pagamento ao longo do período, esse pagamento deixa de fazer parte do principal. E aí a empresa deixa de ter juros sobre essa parte que já foi paga pelo cliente. Então, saldo final é igual ao saldo inicial, mais as receitas financeiras, menos os recebimentos que a empresa tiver dos clientes no período. E vamos puxar aqui. Então, saldo inicial, a gente sabe que foi 12 mil. Receita financeira vai ser 12 mil vezes 10% que a gente calcula, que a gente aplica pela TIR, porque é sempre a taxa efetiva. Então, 10% de 12 mil foi 1.200. Essa foi a receita oferida pela empresa no mês 1, uma vez que a taxa foi aplicada sobre os 12 mil reais. Menos os recebimentos. Aqui, recebimento não houve nenhum durante o mês 1, porque os recebimentos vão ser todos em parcela única. Então, o saldo final é igual ao saldo inicial, 12 mil, mais receita financeira de 1.200, menos os recebimentos de 0, totalizou 13.200. Agora, lá no mês 2, qual vai ser o saldo no início do mês 2? O saldo no início do mês 2 é o saldo no final do mês 1, né? Então, final do mês 1, início do mês 2. Então, vai ser 13.200. 13.200. Aplica sobre ele a TIR. É 10%. Então, os juros referentes ao mês 2 vão ser de 1.320. E, agora sim, a empresa vai receber, ao final do mês 2, 14.250. Que é o montante futuro, a parcela única. E qual vai ser o saldo final? Portanto, a empresa no começo do mês tinha um capital de 13.200, mais a receita de 1.320, fechou 14.520. Ela recebeu todo esse principal mais juros nesse segundo mês, fechando 14.520, logo ao final do período não há mais o que ela receber, porque ela recebeu do cliente. Então, reparamos aqui que as receitas financeiras de fato foram R$ 2.520. E é esse reconhecimento que a gente vai fazer contabilmente. Então, no começo do mês, a gente vai reconhecer o quê? A receita de mercadorias vendidas. Como é que eu vou reconhecer a receita aqui na DRE? A receita vai ser 14.520. Qual a contrapartida? Contrapartida vai ser as duplicatas a receber na conta clientes, que como o vencimento é daqui a 2 meses, vai ficar no ativo circulante. Então, a contrapartida vai ser clientes ativos circulantes. Então, reconhecimento inicial aqui.
Deixa só eu especificar para a gente poder fazer as próximas operações. Então, reconhecemos receita de mercadorias vendidas, em contrapartida a conta clientes. Reparem que aqui a gente reconheceu a venda pelo valor futuro, pelo montante. Aqui a venda está com os juros embutidos ainda. Só que como a gente precisa segregar os juros, porque ela traz o efeito relevante no curto prazo, a gente precisa especificar qual valor aqui se trata de juros. A mesma coisa na receita de mercadorias vendidas. Aqui a gente reconheceu uma venda toda a 14.520, mas uma parte dessa venda, que é de 2.520, ela é, na verdade, uma receita financeira, ela não é uma receita de mercadorias. Então, a gente precisa tirar esse valor daqui. Então, para isso, a gente vai precisar do quê? De uma conta retificadora, então essa conta aqui é retificadora do ativo, ou seja, é uma conta do ativo que vai ser reconhecida a crédito, ela fica no ativo mais a crédito, e essa conta eu vou chamar de encargos financeiros a apropriar. A gente também poderia chamar de ajuste a valor presente, porque ela é o ajuste a valor presente da conta clientes. Então, vou deixar o menos aqui. O que a gente vai reconhecer como encargos financeiros a apropriar? A crédito. O valor dos encargos financeiros que eu tenho a apropriar mês a mês. Quais são esses encargos? 2.520. Esses valores eu vou apropriar mês a mês. Em contrapartida do quê? A gente não reconheceu aqui 2.520 embutidos, então a gente vai ter que tirar da DRE esses 2.520. Então, tiramos da DRE. Da DRE, perdão, eu digo da receita de mercadorias vendidas. Isso porque... Por que eu fiz esse lançamento? Eu poderia ter feito esse lançamento líquido já. Por quê? Porque 14.520 menos 2.520 vai dar os 12.000, que é o valor presente, que é o valor à vista das mercadorias. Só que eu fiz pelo valor cheio e depois eu debitei as receitas financeiras, porque na nossa contabilidade no Brasil é comum que a gente reconheça a DRE pelo valor cheio por conta da tributação. Por exemplo, ICMS a gente reconhece pelo valor cheio da nota. Então, isso é uma forma de deixar aí a nossa contabilidade ajustada para os efeitos fiscais. No entanto, a gente poderia ter feito diferente. A gente poderia ter reconhecido R$12.000 como receita de mercadorias vendidas, em contrapartida da conta clientes duplicadas a receber, que vai ser 14.520. Aí 14.520, débito, crédito 12.000. Que falta aqui? Falta um crédito de 2.520, que são os juros. Então, se a gente aqui fizer a conferência, 14.520 menos 2.520 vai dar pra gente 12.000, que é o que foi reconhecido como receita. Eu particularmente recomendo a primeira abordagem, que é a que eu vou manter aqui, que é reconhecer a receita pelo valor cheio e depois debitar os juros, para que fique compatível com os aspectos fiscais. Ok? Agora, a gente fez o reconhecimento inicial. Ao final do primeiro mês, a gente precisa reconhecer a receita financeira referente ao primeiro mês, que foi quanto? R$1.200. Então, lá no primeiro mês, o que a gente vai fazer? Vai reconhecer essa receita financeira. Então, eu chamei esse razonete aqui de juros auferidos, que é justamente uma receita financeira na DRE. E eu vou reconhecer os R$1.200, referente ao primeiro mês, que eu vou chamar aqui de mês 1. Para a gente diferenciar. Então, chamei de mês 1. Qual a contrapartida desse crédito? Vai ser a conta retificadora de encargos financeiros a apropriar. Então, creditei na DRE, debitei os 1.200 em encargos financeiros a apropriar. E reconheci as receitas financeiras referentes ao primeiro mês por competência.
Agora, no segundo mês, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reconhecer as receitas financeiras da competência do segundo mês. Então, as receitas financeiras referentes ao segundo mês. Então, vamos lá na conta de juros auferidos, receitas financeiras, e vamos reconhecer, vamos lançar R$ 1.320, que é a receita financeira referente a essa venda no segundo mês. Então, vou chamar aqui de mês 2. E vou deixar numa cor diferente. Qual a contrapartida? Também a conta encargos financeiros a apropriar. Então, aqui a gente reconhece a contrapartida. E aqui nós zeramos as receitas financeiras. Então, reparem que se eu fizer a conferência desse razonete aqui, ó, reconheci toda a receita financeira por competência. Não há mais o que se reconhecer nessa conta. E agora, o que falta? Ao final do segundo mês, houve também o pagamento do cliente. Então, o cliente foi lá e pagou os R$ 14.520. Então, aqui a gente pode reconhecer esse pagamento também. Então, deixa eu só reconhecer, abrir um razonete aqui para caixa e equivalentes de caixa, para que a gente possa fazer esse reconhecimento aqui. Então, os clientes, ao final do segundo mês também, o cliente foi lá, pagou os R$ 14.520, referente ao principal mais os juros, e a contrapartida desse pagamento entrará em caixa ou equivalentes de caixa, né? Bancos ou algum outro tipo de equivalente. Estou mexendo aqui bastante a tela porque não deu espaço para deixar todas as contas legíveis, porém eu vou disponibilizar esse material também. E, pessoal, são essas as considerações sobre quando a venda em curto prazo tem efeitos relevantes. Então, a gente precisa, neste caso, segregar as receitas financeiras das receitas de mercadoria, reconhecer as receitas financeiras por competência e depois reconhecer o pagamento final. Sempre tendo como base, quando a mensuração é pelo custo amortizado, a taxa efetiva de juros, que é representada pela taxa interna de retornos. Ok? Em próximos exercícios, a gente vai trabalhar também com fatos de longo prazo e reclassificação. Então, muito obrigada e nos vemos em breve.